Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui com o programa Engenharia Predial, trazendo hoje um assunto de extrema relevância para a engenharia. Gostaria, inclusive, que esse programa tivesse uma grande audiência com os engenheiros, especialmente, né? Síndicos e gestores de condomínio, na verdade, acabam ficando na dependência de que o engenheiro possa avaliar a questão da oxidação, contaminação e outros assuntos pertinentes, né? Então, esse programa é basicamente voltado aos engenheiros civis, em especial aqueles que trabalham em obras novas, obras de recuperação estrutural, porque o nosso dia a dia aqui, infelizmente, tem sido o nosso dia a dia, né? Agradecendo sempre aí ao Sérgio Craveiro, que nos permite estar levando esse programa para todo o país, agradecendo também os nossos convidados, o Luiz Araújo, o Robson Gaiofato e o Rodrigo Schibler. Falei certo, Rodrigo? A gente vai dar oportunidade já deles poderem estarem se apresentando. Na sequência, a gente começa a conversar sobre a questão de oxidação, mas antes eu gostaria, não sei se a Leonita vai conseguir colocar aí, senão a gente coloca mais à frente. Nós fizemos um post, está lá no @engenhariaceoutro, que fala sobre Isso, obrigado, Leonita. Essa é uma notificação recomendatória que o Ministério Público está fazendo a todos os municípios, né, a todos os prefeitos dos municípios capixabas, no sentido de que ele tome providências relativas à inspeção predial, né? Isso acaba sendo um castigo, né, vamos colocar dessa forma, porque desde 2015, 2016, nós vimos alertando às câmaras e aos prefeitos da necessidade de se ter uma lei que torne obrigatório o laudo de inspeção predial, né? É óbvio que a gente sabe que essa lei é redundante, porque a norma determina a inspeção predial, norma desse país é lei, vide artigo 39 do Código da Lei do Consumidor. No entanto, até hoje houve sempre muita leniência, muita falta de vontade política dos vereadores, né, e dos prefeitos. Em especial, em Vitória, que em 2016 nós conseguimos, através do vereador Sérgio Magalhães, aprovar a lei que tornou obrigatório o laudo de inspeção predial, em que pese o prefeito Luciano Rezende, à época, não regulamentou, mas em 2019 ele editou uma nova lei muito semelhante à anterior, mudando só a periodicidade, e, no entanto, agora em 2022, no passado, os vereadores de Vitória fizeram uma lambança lá, mudaram todo o conceito de inspeção predial, tornaram obrigatório o plano de manutenção, quando não cabe ao condomínio elaborar esse plano, né? Então, eu quero ver agora como é que os prefeitos vão se virar para atender a determinação do Ministério Público, porque no meu entendimento aí está aí à disposição toda a notificação recomendatória no nosso post, ela determina que o município contrate engenheiros para fazer a inspeção predial, né? Então, o problema agora para eles ficou muito mais sério, né? Mas vamos trabalhar para divulgar isso e verificar em que ponto aí, até que ponto os prefeitos vão continuar sendo negligentes com relação a isso, né? Bom, agradecendo, então, mais uma vez aos nossos convidados, na ordem aí, o Luiz se apresenta, faz as suas considerações iniciais, depois o Rodrigo e o Robson, e aí a gente inicia a conversa sobre oxidação de aço. Pois não, Luiz. Boa noite a todos. Eu sou Luiz Araújo, hoje coordenador de projetos da Incopetro Engenharia Estrutural, onde a gente trabalha aqui com várias inspeções estruturais que a gente se debate com esse tema todo dia aqui.
já venho, de vez em quando, vem aparecendo aqui junto com o senhor muito no tema de manutenção predial, que linka muito bem com esse tema. Então, a gente vai tentar hoje aqui ajudar a caminhar nessas duas vertentes aí, né? O problema e a solução dele e a continuidade para que não venha acontecer novamente o problema. Ok. Pois não, Robson? Boa noite a todos também. É um prazer muito grande estar aqui, né? Agradeço o convite do Mauricioto. E eu trabalho com a parte de projeto estrutural já há muito tempo, né? E também com as patologias que ocorrem, né? Os problemas as doenças que acometem as estruturas de concreto já há muito tempo. E a oxidação do aço no interior do concreto é um sinal de que muita coisa não está bem, né? E que precisa ser cuidado. E não é a solução de colocar uma massinha qualquer em cima que vai resolver. Muito pelo contrário, queria de início, né, deixar aqui o lembrete, né, que não se deve, em hipótese alguma, cobrir uma barra de aço que apresente oxidação com uma massinha, em especial uma massinha forte de cimento, feita com barro, como é aquilo que a gente vê na maioria dos casos, muitas vezes sendo feita, inclusive, por muitos engenheiros. Então, vamos às nossas discussões. Ok. Pois não, Rodrigo? Se apresenta. Só fazer uma ressalva, Rodrigo é o representante, é engenheiro civil, representante e técnico comercial da MC Balchimir. Aí você, por favor, se apresenta e apresenta a sua empresa também, porque o Luiz e o Robson, não, o Robson não tanto, mas o Luiz já é figurinha fácil aqui, Rodrigo. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Sou aqui do Espírito Santo mesmo, né? Atuo aqui na região do Espírito Santo, também no sul da Bahia. A gente trabalha aí com empresas de infra, edifícios e indústria, né? Justamente nessa lida diária dos problemas do concreto. O que a gente percebe é uma falta de estudo e planejamento e correção na hora de fazer as manutenções, e isso acaba criando uma série de patologias, como falou o professor aí, que vão surgindo e vão aumentando pela falta de técnica na hora de fazer o reparo. Então, acho que é importante, e a IMC, como uma empresa especializada em produtos para recuperação, reparo, reforço, mas também na hora de fazer o planejamento de obras novas, de ter aditivos que garantam uma longevidade para essa obra, a gente tem uma linha grande de soluções que muitas vezes os engenheiros não abrem mão, ou melhor, abrem mão dela em troca, às vezes, de um custo que vira, de uma economia que vira um custo lá na frente. Eu acho importante abordar toda esse tipo de atitude e começar a trabalhar no sentido de pensar numa obra como uma entidade que tem um início, que é um planejamento, uma manutenção, uma continuidade e uma longevidade que precisa ser pensada pelos engenheiros e técnicos aí. Perfeito, Rodrigo. Na verdade, eu acho que não é abrir mão, né? Eu acho que é total falta de conhecimento, né? O que a gente chega nas obras e vê em soluções técnicas que às vezes dão medo e arrepiam a gente, né? Então, não é nem por falta de conhecimento, é por total falta de conhecimento mesmo, né? Então, exatamente em função disso, a gente mais uma vez repete aqui esse assunto, nós já tratamos outras vezes, mas à medida que o tempo passa, a gente está vendo que a coisa está ficando cada vez mais grave aqui no Espírito Santo. Eu não sei nos outros estados, o Robson e o Luiz conhecem melhor o Rio de Janeiro, São Paulo, mas especialmente no Espírito Santo, que a gente tem visto aqui, a situação está ficando cada vez mais grave e, mais uma vez, repito, o Ministério Público tem todo o dever e a obrigação de buscar essa solução aí junto às prefeituras, porque a falta da inspeção predial ela vai causar danos muito grandes às edificações e vão se perder muitas vidas, né? Antes mesmo
só reforçando o que o Luiz falou, né? Não só a manutenção predial, mas a expensão predial, é onde a gente detecta, né? Onde a gente consegue identificar as patologias e tudo aquilo que a estrutura precisa, né? Agora, peço desculpas ao Rodrigo, antes de a gente efetivamente entrar na questão da oxidação, gostaria de tratar com o Robson e com o Luiz um ponto também de extrema relevância e que aqui no Espírito Santo, mais uma vez, nós temos visto cada dia coisas que até Deus duvida, com relação aos projetos estruturais, correto, Luiz? Bom, vou eu. Na realidade, a gente tem observado, mas não é um mérito apenas do Espírito Santo, né? Os projetos estruturais eles vêm apresentando uma queda de qualidade preocupante, né? Que é uma coisa que aparentemente é uma incoerência. Quanto mais nós temos tecnologias para desenvolver mais projetos de maior eficácia, nós estamos vendo projetos sendo tocados de uma maneira muito simplista, sem o cuidado, né? Se perdendo completamente conhecimentos vindos da experiência dos profissionais mais antigos, né? Sendo substituídos muitas vezes pela turma mais barata que mexe com o computador e pensa que está fazendo um projeto, né? Isso, na realidade, é importante que a gente deixe claro que é um problema que vem acontecendo por responsabilidade quase que integral das construtoras apoiadas pelo poder, pela justiça, né, que não cobra dessas construtoras uma qualidade, uma durabilidade de obras compatível com o que está preconizado na própria NBR 6118, que é a norma de projetos, né, de projetos de estrutura de concreto. Lá existe toda uma preocupação com durabilidade, né, preconizado, discutido, já para lá desde 2003 isso entrou em vigor, foi reforçado com a versão de 2014 da mesma norma, está sendo reforçado mais uma vez na versão de 2023, que está entrando em vigor por esses dias, né? E tudo isso é simplesmente desprezado pela maioria dos projetistas, que acha que apenas escolher uma classe de agressividade ambiental resolveu o problema. Muito pelo contrário, nós temos toda uma gama de cuidados no detalhamento da armadura, né, no dimensionamento, no cálculo dos esforços, nas diversas análises obrigatórias preconizadas também pela norma, de forma que a gente possa obter um resultado eficaz. O que a gente observa é que as construtoras pressionam excessivamente os projetistas para reduzir consumo de aço, para reduzir consumo de concreto, levando a projetos que, com poucos anos de uso, já apresentam uma quantidade de problemas extremamente alto, com forte comprometimento de sua durabilidade. Então, isso é uma coisa que precisa, né, ser lembrado, né, que a justiça precisa apertar esse aspecto, porque nós temos a 6118 como norma de projeto de concreto, mas também a 15575, que é a norma de durabilidade, com versões atualizadas, né? Agora, cada vez mais, a norma de impermeabilizações mudando por esses dias também, exigindo preocupação com durabilidade, todo mundo preocupado com durabilidade, e as construtoras continuando a forçar projetos baratos, pagando mal a projetistas, o que acaba induzindo, né, a contratação, muitas vezes, de profissionais de pouca experiência, ou mesmo através forçando esses profissionais de maior experiência a fazer vários projetos no mesmo intervalo de tempo, de forma a equilibrar os seus custos de empresa, etc. Isso tem tido um custo muito alto, a gente tem acompanhado um número muito grande de obras, com 3, 4 anos após entregue, né, sofrendo uma quantidade de danos extremamente alta, o que, logicamente, acaba resultando numa operação de recuperação estrutural, muitas vezes de reforço estrutural, extremamente cara, né, que vai para a justiça, né, para ser discutido quem é o responsável, se arrasta por anos, enquanto o prédio continua se deteriorando, enquanto a segurança das pessoas fica comprometida.
Eu acho que é esse conjunto de coisas que a gente precisa também lembrar e considerar nas nossas avaliações. Robson, você entende que a facilidade que se tem hoje de gerar um programa, ou gerar um cálculo estrutural através de um programa de computador, ele acaba ajudando a comprometer a qualidade por falta de experiência, por falta de capacidade daquele que está lá fazendo aquele programa rodar? Maurício, eu diria o seguinte, né? Não é uma questão da gente achar, é uma questão da gente constatar, né? Sim. Os programas, eles são feitos como eles, na realidade, são ferramentas para os engenheiros fazerem projetos. E o que a gente vê na maioria dos casos é que as pessoas confundem isso e acham que eles que estão operando um programa que faz projeto. E isso é uma coisa que não existe, né? O projeto feito, né, há poucos dias mesmo eu tive a oportunidade de, numa conversa, ser informado de que determinados projetos, muitas vezes, são entregues em 15, 20 dias. Né? 15, 20 dias não é tempo suficiente sequer para você estudar o problema e encontrar uma solução técnica adequada. Mas as construtoras estão exigindo isso. E elas, claramente, né, elas pedem para serem enganadas. Não sei se por má fé dos seus proprietários, não sei se por falta de capacidade técnica, de conhecimento técnico dos seus proprietários, que talvez por não entenderem do projeto estrutural, acreditam que de verdade o computador está fazendo tudo isso e o projeto fica pronto em 15 dias e querem isso. Né? Eu já tive a oportunidade de conversar, inclusive com donos de construtora que falam isso. Se o projeto demora mais do que 15, 20 dias, não me interessa, eu tenho pressa. Obviamente, um projeto feito em 15, 20 dias não é um projeto, no máximo é um esboço. Né? E isso, obviamente, começa a gerar custos altíssimos para a própria construtora, né? Que hoje, por exemplo, curiosamente, na maioria dos casos, as empresas já têm suas equipes de pós-obra e muitas vezes entregam a obra e ficam ali 2, 3, 4 anos fazendo reparos daquilo que deveria ter sido entregue em boas condições, né? E não consigo entender como esse custo não incomoda a construtora e por que ela não busca entender que, na realidade, todo esse problema, todo esse custo advém da contratação de projetos baratos, da contratação de projetos feitos na base da correria, da contratação de projetos de péssima qualidade, na grande maioria dos casos. Ok. Luiz, você que está mais na frente, comigo na frente, tomando as porradas na frente do negócio, eu gostaria que você complementasse o assunto aí do projeto com os erros construtivos, né? Porque o que o Robson está falando, agregado aos erros construtivos que a gente tem observado sistematicamente, né? A questão estrutural fica muito, muito, muito comprometida, né? Então, fala para a gente um pouquinho sobre isso, por favor. Normalmente, quando a gente vai fazer as inspeções, o que a gente nota é as duas questões, né? Tanto a parte de projeto propriamente dito, mas a execução também ajuda de montão na execução dos erros, né? Quer dizer, o cara te entrega uma bomba e a obra faz questão de ir lá e deixar o pavio mais curto possível para que ela possa explodir de uma hora para outra. Isso não tem jeito, entendeu? Então, isso dificulta bastante as brincadeiras. Como a gente costuma a brincar, nunca é só um problema, né? Quer dizer, o projeto, se ele fosse analisado também na obra, por quem tivesse um pouco de conhecimento e um pouco mais de contato, de cuidado, ele conseguiria verificar que tem um erro de projeto, que está grosseiro aquele detalhamento, que não faz sentido executar aquilo daquela maneira. Mas aí entra, quer dizer, o projeto já foi feito com todas as desqualificações que o Robson mencionou. E a execução, imagine, né, que não se atualiza, não se capacita, obviamente vai por água abaixo. Né? É a sinergia perfeita para dar explosão. E o que você falou, a gente está verificando hoje em dia justamente essas explosões. Né? Ok. Mais um tempinho para o Rodrigo. Luiz, vamos lá. A questão da oxidação propriamente dita, né? Nós temos observado que
basicamente, ela está vinculada ou a uma falta de cobrimento ou a uma contaminação do próprio concreto, né? Essa parte de contaminação ela é mais específica nossa aqui, né? Existe mais alguma outra forma de contaminação ou alguma forma de se comprometer o aço que não essas duas? Só para efeito da gente poder entrar efetivamente na forma de correção disso. Repete aí que deu uma travada. Qual foi as duas formas que você falou de contaminação? Não, vamos lá. As duas formas as duas causas da oxidação do aço, né? O que a gente tem visto de muito comum primeiro, a questão da falta de cobrimento, né? Que acaba nesse ar bastante carregado de cloreto que nós temos aqui em frente à praia, comprometendo, né? E a questão da contaminação. Além desses dois, nós temos alguma outra causa que possa estar gerando também a oxidação do aço? A oxidação do aço, senhor, vai acontecer naturalmente, por exemplo, pelo próprio oxigênio, né? Ele vai trazer a oxidação que a gente está falando. Então, toda vez que ele está exposto no ambiente, qualquer tipo de óxido vai destruir ele. O oxigênio é um. Né? Mas a gente tem a corrosão, né? Que vai juntar isso aí, por exemplo, com a diferença de pH dentro do concreto, o que vai gerar um problema de corrosão eletroquímica. A gente tem campos magnéticos que podem estar gerando problema de corrosão dentro do aço. Então, assim, é uma química muito complexa que o concreto armado acaba embutindo na gente, né? A gente fica num ambiente que a gente não tem uma certeza absoluta de tudo, por concreto ser um material totalmente heterogêneo, né? E junto com isso os fatores externos, né? Para não dizer quando ainda a engenharia faz a parte mal feita e introduz dentro do concreto, não bastasse todas essas variáveis, também, por exemplo, aí que a gente teve aqui, contaminantes já dentro do concreto, né? A gente tem se batido aqui em alguns edifícios que a gente fica ali tentando até argumentar se é ou se não é, e a gente faz o teste e está lá 4, 5, até 10 vezes de contaminação interna no concreto, acima do permitido por norma. Ok. Rodrigo, a nossa observação, de novo, né, estando no campo, estando em vistoria praticamente todos os dias da semana, é observar que, em alguns casos, o engenheiro ele procura corrigir essa oxidação, né, utilizando o que tem muito fabricante vendendo em lojas de material de construção, o que eles chamam de antioxidante, né, um produto que teoricamente seria para combater a oxidação, né? Mas, diante do que a gente já conhece e sabe, esse produto não serve para o aço efetivamente dentro da estrutura, serve para uma grade, uma outra situação dessa, não a estrutura de concreto armado, né? Então, o que a sua empresa desenvolve de trabalho em cima dessa questão de correção de oxidação de aço? Maurício, primeiro eu queria fazer um adendo que você falou lá no início sobre a questão do Ministério Público, do poder público, né? Eu acho que é mudar o cenário que a gente tem hoje aqui em relação à qualidade da engenharia, parte diretamente do poder público, que eles têm condições de criar e fazer seguir as regras que tem hoje. Hoje em dia, você não vê seguir as normas nas obras, né? Projeto que não atende às normas, seja de execução, seja a execução do projeto e a elaboração dele, né? Isso vai acumulando uma série de problemas até chegar lá na frente, onde a gente está conversando agora. E a gente percebe muito isso, sabe como? Quando a gente chega numa obra que a gente é requisitado e ele quer que a gente dê a solução para a obra. Eu costumo dizer o seguinte, para poder ter a solução de uma obra, não é um produto, eu vendo produto, mas eu não vendo magia. Depende de uma análise da engenharia, uma empresa especializada, e entender o porquê que surgiu esse problema, de onde ele advém e para onde está indo aquela estrutura do jeito que está naquele momento. Então, foi um problema na parte executiva, lá no início, foi um problema de projeto, foi um problema de recobrimento, o que aconteceu? Então, a gente vê que o cliente, quando nos convida diretamente para ir na obra, ele quer que a gente leve uma solução. Produto, ele faz parte da solução. O que o Luiz faz
hoje, de fazer esse diagnóstico, entender os motivos, a gente tem um remédio, mas antes do médico chegar, que é um engenheiro, que é a empresa especializada, fazer uma análise e falar assim, para o seu caso aqui, você precisa desse remédio. Aí, então, entrando de uma forma mais geral, você chega numa obra e você vai fazer um reparo com um produtozinho, pim, que você vai comprar no material de construção e vai colocar lá, de repente ele dá até sorte de comprar um produto bom. Pode até ter, é difícil. Mas eu pergunto, será que o concreto que ele está na estrutura dele já não perdeu o pH? Será que você não tem um problema mais generalizado aí de contaminação do concreto em uma outra parte? Porque a barra de aço ali, ela é um mix de metais, né? Ali você tem entre 90% e 97% de aço e entre 3% e 5% de outros metais. Aqui dali é uma pilha galvânica, pronta para poder pensar a reagir. Então, análise de um engenheiro para entender qual é o problema, de uma empresa especializada em detecção de patologias, fazer investigação e indicar o que é melhor para aquela estrutura, é o primeiro passo. Feito isso, que a gente não encontra, é colocar um produto adequado. Para isso, a gente tem uma linha de reparo estrutural. A gente tem tanto produto específico para poder colocar no aço, nas barras, onde vai criar uma passivação, uma inibição de corrosão, como também a gente tem um produto mais tecnológico, que você faz tudo numa única etapa. Você consegue fazer a recuperação estrutural e, ao mesmo tempo, esse produto ele já é um passivador e inibidor de corrosão. Agora, para chegar nesse ponto, como eu falei, essa preparação que eu vejo falta no mercado hoje, nos condomínios, das empresas, de infra, não estou falando apenas de um condomínio que tenha o João, que é o síndico, não. Estou falando também de empresas grandes de logística, de fábrica de produção, que às vezes falta um corpo técnico para assim, não, precisa de uma empresa especializada para diagnosticar isso aqui e entender por que está acontecendo. Senão você pode até pegar um bom produto, usar ele de uma forma inadequada, e em pouco tempo você voltar a ter problema. Agora, imagine aquele que pega uma massa forte, que nem o Luiz falou há pouco agora, e coloca ali. Às vezes ele está tapando um problema que vai se agravar ainda mais, e o custo que ele teria um custo X vai se tornar 3, 5X lá na frente. É exatamente isso que a gente repete todo dia para os síndicos, né? Primeiro, precisa se identificar a causa, né? E em cima da causa, buscar efetivamente a solução, né? Então, isso cabe não ao vendedor lá de balcão de loja de material de construção, né? Isso cabe a um profissional qualificado que tenha competência para analisar, determinar a causa e buscar a solução. No que tange ao aço, pelo que você comentou, é interessante, eu acho que o Robson e o Luiz vão se lembrar disso, a ArcelorMittal contratou o engenheiro Gibson Meira, nós fizemos até um programa aqui com ele e com o Robson há algum tempo atrás, e lá atrás isso ficou claro para mim, né? A diferença do aço que a gente tinha há anos atrás para o aço que a gente tem hoje. E segundo o próprio Gibson, que foi contratado pela ArcelorMittal para buscar uma solução para um problema de contaminação que a gente tinha e nem sabia, é que o aço hoje ele é produzido com muita escória, né? Muito resto de outros aços. Por causa disso, e não, obviamente, com o próprio minério, né? Minério de ferro. Isso, em função disso, ele acaba tendo alguns elementos químicos a menos na sua composição, e por isso ele tende a oxidar com uma velocidade muito mais rápida, né? Eu não me lembro todos, não sei se o Luiz ou o Robson conseguem me ajudar, eu, salvo engano, um é o cromo, e eu acho que o níquel, cromo e níquel, que hoje no aço vem com um percentual muito menor do que vinha antes, uma vez que se usa muita escória, né? Mas você falou bem na questão do poder judiciário, né, do poder público, né? O que a gente repete sempre, né? O Luiz está cansado de ouvir a gente repetir, o Robson, inclusive, se irrita muito com isso, né? Mas o tempo da justiça não é o tempo da engenharia, né? E acaba que, em função dessa morosidade da justiça em si, buscar uma solução para aquilo que precisa ser sanado, a gente tem essa dificuldade, né? Não é isso, Robson?
Eu até queria fazer algumas considerações a mais, até quando você estava falando também, já vou voltar na questão da justiça, mas também quando você estava falando da questão do aço, né? Efetivamente, o aço ele tem composições variadas, né? Dependendo da siderúrgica, dependendo de onde ele é fabricado, né? Você vai ter variações de composição, mas desde que esse aço terá que atender a determinados parâmetros que também são definidos por normas técnicas, e desde que ele atenda, tudo bem. O grande problema da oxidação do aço, ou da corrosão do aço, eu queria chamar de corrosão, que a oxidação é um dos fenômenos da corrosão, né? Na realidade, o problema não começa pela oxidação. A oxidação vamos dizer, o final da história, né? Depois que o aço está exposto. O problema começa pela corrosão eletroquímica, que é exatamente provocada por falhas do concreto, sobretudo do concreto. Quando o concreto deixa de proteger o aço como deve ser, como é preconizado no conceito do material concreto armado, ou seja, uma das condicionantes para que o material concreto armado possa existir é que o concreto tenha a capacidade de proteger o aço do processo de corrosão. Nós dizemos que o concreto tem que passivar ou garantir a passividade do aço, independente se o aço tenha liga de um tipo, liga de outro, tá certo? Então, na realidade, o grande problema que a gente vê também é a falta de cuidado com o concreto. Estamos usando concretos, né, com consumo de cimento muito baixo, né, porque a nossa única preocupação é resistência. Se deu a resistência, tá bom, não interessa o resto. Só que nessa brincadeira, o concreto muitas vezes atinge a resistência, mas ele tem uma porosidade muito acima daquilo que deveria ter, né? Ele retém uma quantidade de água na sua estrutura matricial muito, muito grande. E essa porosidade e a quantidade de água em excesso fazem com que as correntes elétricas se propaguem com muita facilidade, que é onde ocorre a chamada corrosão eletroquímica, né? E, obviamente, quando ocorre a corrosão eletroquímica, o aço começa a inchar. E quando ele vai inchando, né, ele vai expulsando a argamassa de cobrimento do concreto, e a partir daí, então, ele fica exposto, e só nesse momento começa o processo da oxidação, que é quando ele tem contato com o oxigênio, né? Então, a grande causa dessa brincadeira é o uso do concreto inadequado. Inadequado em termos de traço, inadequado em termos de adensamento, inadequado em termos de cura insuficiente, ou seja, tudo coisas que a construção deveria controlar e que deixa de controlar, né? Muitas vezes esse tipo de erro está bem especificado no projeto, mas a construtora não toma cuidado com isso. Por outro lado, onde é que o projeto causa o problema? Quando o projeto permite que a estrutura comece a ter fissuras. E as fissuras, na realidade, são portas de entrada dos agentes agressivos que vão gerar as reações eletroquímicas. Bom, esse é um ponto que é importante que fique muito claro, né? O segundo ponto, que a gente já tinha comentado antes, que é o problema da justiça, onde é que a justiça entra nisso, né? O engenheiro, o construtor, todo mundo obedece os prazos da justiça, porque a gente tem que obedecer. Mas o concreto não quer saber o que o juiz dele definiu, o que o sistema judiciário precisa de tempo. O concreto se deteriora independente do que o juiz opinar, né? Nem o engenheiro tem ação sobre isso. E esse é um grande problema, porque a demora nas decisões judiciais muitas vezes triplica, quadriplica, né, ou quintuplica o custo da obra de recuperação. E depois ninguém mais tem dinheiro para resolver o problema. Depois que o problema se torna extremamente grave, ninguém mais tem dinheiro para pagar isso, né? A gente tem acompanhado, o seu outro junto aí, o Luiz também, problemas aí que vão se arrastando anos após anos, né? E ninguém resolve. E vai para um lado e vai para o outro. Não, mas não é bem assim, é bem assado. E a estrutura está se deteriorando. Cada dia que passa, a gente está caminhando para o fim de vida útil da estrutura, e depois do fim da vida útil vem o final da segurança da estrutura. Então, é um problema bastante complicado que a gente precisaria encontrar soluções. Onde é que a vistoria predial é fundamental? Detectar o problema rápido, né? Detectar o problema rápido para tentar fazer com que as soluções aconteçam no menor intervalo de tempo e, consequentemente, possam ter um custo menos elevado.
Sem dúvida. Um fato importante também a relatar, Robson, é que muitas das vezes o próprio projeto ele não detalha e não especifica o concreto da forma que deve ser, né? E quando isso acontece, é muito raramente o engenheiro ou o comprador da empresa, né? Quando isso acontece, é pior ainda, né? Também não repassa à concreteira a especificação correta que o concreto precisa ter, né? E Mas aí olha, as Celso, coisas vão se avolumando. O que eu tenho visto ultimamente é o seguinte: os projetos até que têm especificações razoáveis do concreto, mas a turma não compra, né? O comprador não entende da tecnologia, geralmente, né? E o comprador é aquele camarada que a construtora tem que consegue os menores preços, né? Então, nessa brincadeira, os menores preços não interessa qual é a qualidade, qual é os parâmetros do concreto, né? Então, ele é aquele camarada que vai comprar o concreto mais barato, né? Depois, quando precisar do material para recuperar, ele vai lá perturbar o Rodrigo para dar o máximo de desconto possível e vender o material mais barato, não interessa se o material é bom ou não é bom, o importante é que seja o mais barato, e por aí vai, né? Então, esses erros incentivados pelos proprietários das construtoras é que é um problema muito complicado. Pois não, Rodrigo? Eu achei fantástico que o Robson falou, lá falando do concreto, mas também isso parte do concreto, na hora de conceber a estrutura lá no início, mas também na hora de fazer o reparo. Porque hoje em dia, quando vai fazer o reparo, dá quanto MPa a sua argamassa? O seu graxo dá quantos MPa? Não é. A resistência à compressão é um fator de vários. E esse mesmo conceito é levado também na hora de fazer o reparo. Então, você vê hoje em dia, claro que existem excelentes empresas, a MC é uma empresa alemã, que tem 60 anos de história no mundo aí, que tem uma tecnologia, tem um know-how já acumulado, que vem se aperfeiçoando, mas a gente tem outras empresas de qualidade também. Mas quando você vê que o comprador quer ver somente um único fator de compressão, um exemplo, que é o que eles colocam aí, e sendo todos os outros, a gente fica na mão. Infelizmente, no Brasil hoje, a gente tem coisas que a gente não consegue seguir a norma ainda, mas tem normas que estão faltando no Brasil. Por exemplo, a norma de reparo a gente não tem ainda. Na Europa já está mais avançado, já tem uma norma de recuperação estrutural. É uma coisa que falta aqui. Por mais que a gente tenha a 6118, mas ainda ela não abrange tudo que precisa para a área de reparos. E quando você pega a norma europeia, por exemplo, você consegue ver que você classifica os materiais de reparo em várias classes, né? E você pede mais de um fator, não somente a compressão. E aí que entra a empresa especializada, que é um gap hoje que a gente tem no mercado. O cara quer resolver com o pedreiro ou com uma pequena empresa de engenharia, que não é engenharia, é só um executor, na verdade. Ele assim não crê, mas não pensa, né, no que está fazendo, literalmente empreiteiros, para poder ter um diferencial e analisar o que vai dar resultado. Rodrigo, você deve ter na sua linha de produtos aqueles que, adicionados ao concreto, eles vão conferir o que o Robson estava falando, né? Uma proteção maior para o aço. É comum você estar fornecendo esses produtos às concreteiras? Infelizmente, hoje, as concreteiras só colocam, por exemplo, a gente tem o cristalizante, o Shypex, é um produto de uma empresa canadense que a gente homologado, que a MC Balchimia é homologada para fazer para a América do Sul. A gente já fornece, a gente trouxe essa tecnologia aqui para o Brasil. Ele tem a capacidade de autocicatrização de um concreto. Fissuras até 0,5 milímetros ele consegue fechar. Olha que coisa fantástica. Aquilo que o Robson disse, que a corrosão ela inicia lá quando você tem uma patologia no concreto, tem uma deficiência nele, começa a ter uma entrada de um agente que consegue fazer aí o processo eletroquímico rodar e ter a oxidação. Então, você tem maneiras de mitigar isso. Um deles é o aditivo cristalizante, Shypex. Você adicionado ao concreto, você consegue, de alguma forma, diminuir a entrada de umidade, de água, e você, dessa forma, consegue quebrar o caminho desse processo eletroquímico, ou pelo menos mitigar ele, minimizar. Agora, são pouquíssimas empresas que querem usar por questões de segurança, qualidade e melhoria. Eles só fazem quando é realmente estritamente necessário ou obrigatório devido a algum mandatório de projeto, de especificação que alguém colocou. Fora isso, não tem
a vontade de criar um concreto de melhor qualidade. É sempre o mais barato, né? Olhando somente a compressão. Mas, voltando ao que você me perguntou, a gente tem alguns aditivos que a gente consegue estar fornecendo para a concreteira, e até mesmo na obra pode ser adicionado. E também tem produtos também voltados para proteção da estrutura. A gente tem, por exemplo, o Vision Flare, que é um produto nosso que 200 micras equivale a 40 centímetros de concreto, comparado à proteção a sulfatos, por exemplo. Então, você tem uma área litorânea, um caso agressivo, uma área industrial, que você pode estar aplicando. Entendi. Pois não, eu só gostaria de complementar, se me permite, Rodrigo. Seguinte, na realidade, hoje, né, a gente tem uma quantidade de produtos que podem afetar o comportamento do concreto favoravelmente muito grande, né? Começando lá pelo próprio uso do superplastificante. O superplastificante é um produto que ele melhora muitíssimo as propriedades do concreto na medida que ele permite o uso de menor quantidade de água, né? Ele reduz porosidade, reduz todas as possibilidades de deterioração. O cristalizante é fantástico do ponto de vista de praticamente acabar com a porosidade do concreto, para nem falar da questão de fechar as fissuras, né? Porque acreditando, né, que o concreto vai funcionar muito bem e não vai quebrar, né? Mas isso ajudaria muito no caso dos projetos mal feitos. Mas a grande questão é que a tecnologia do concreto no Brasil ainda é tratada como era há 50 anos atrás ou mais. Quer dizer, aquele concreto, praticamente, eles só não fazem ainda na obra, porque, de verdade, o custo da concreteira é extremamente vantajoso, porque senão eles estariam fazendo concreto virado na betoneira, né? E o concreto que eles querem comprar da concreteira é praticamente a mesma coisa, é misturar cimento, areia e água pela construtora, também muito bom. As concreteiras, efetivamente, sempre colocam aditivos, né, para melhorar, para facilitar a vida da concreteira, e não para melhorar a qualidade do concreto, porque ninguém quer pagar por isso, né? O construtor, ele quer o concreto o mais barato possível, não interessa se ele vai ser poroso, se não vai ser poroso, se vai ter módulo de elasticidade, ele não quer nem saber qual é a importância do módulo de elasticidade, né? E não é à toa que a gente está vendo cada vez mais a qualidade das nossas construções caindo a cada dia, né? Então, não é por falta de tecnologia, não é por falta, vamos dizer, de possibilidade de se resolver as coisas, né? E muitas vezes, acredito que o Rodrigo deve fazer isso, né? Vai à construtora, conversa, mostra os produtos que ele tem, mas essas coisas, na maioria dos casos, não interessam, né? Por quê? Porque o cara quer saber o seguinte: mas quanto custa isso? Ah, custa R$10. Ah, muito caro. Né? Não interessa se R$10 é muito ou é pouco, né? Mas ele é muito caro, não quero usar, né? A concreteira já me fornece um concreto e pronto, né? Só que ele esquece que isso muitas vezes vai cair no colo dele na volta, né? Porque na medida que a justiça se torne um pouco mais eficiente em termos dos problemas técnicos, na medida que os juízes escutem um pouco os profissionais especializados, e não só, às vezes, o perito amigo que nem conhece de tecnologia, né, as coisas vão caminhar para melhorar muito, mas só que aí vai cair no colo das construtoras. E aí, talvez, o dono da construtora vai começar a se preocupar de gastar um pouquinho mais de dinheiro, porque não é proporcional, vai gastar um pouquinho mais de dinheiro, fazer um concreto de boa qualidade e vai melhorar muito ou eliminar muito o seu custo de manutenção. Tá? Então, essa é uma questão muito importante, né? Muitas vezes, esses erros também que acabam acontecendo na justiça, a gente muitas vezes tem que agradecer a uma quantidade muito grande de peritos que às vezes não conhecem o tema, né? Por exemplo, recentemente, essa semana ainda, um perito que fez um laudo muito sério numa determinada situação me ligou quase chorando pelo que fez com ele o advogado. O advogado, como ele usou as normas e justificou todo o trabalho dele baseado em norma, o advogado quase que não ofendeu, né? Quase só não bateu porque parece que estava no telefone. Mas isso é uma coisa extremamente absurda e que acaba que a justiça protege isso e incentiva que isso aconteça. Então, de verdade, né, a gente precisa lembrar que a tecnologia existe. E não é só para o nosso carro novo, não é só para o avião mais moderno. O concreto que nós fazemos hoje,
é um material muito diferente do concreto de 50 anos atrás. Não adianta quando eu escuto muitos profissionais, porque eu fazia assim há 50 anos atrás e dava certo. Hoje não dá mais, né? Hoje nós trabalhamos com vãos grandes, hoje nós trabalhamos com concreto de resistência mais alta, né? E isso tudo vai mudando ao longo do tempo. E as pessoas não querem aceitar essas mudanças e querem continuar fazendo as mesmas bobagens que eram feitas há 50, 60 anos atrás. Aproveitando nessa linha de reduzir custo de concreto, né? Recentemente, há alguns dias atrás, tanto eu quanto o Luiz, né? Chamei ele lá para me dar apoio. Nós tivemos um problema seríssimo causado por concreto, onde hoje está vindo com o que eles chamam de areia artificial, né? Que é nada mais, nada menos o pó de pedra numa granulometria diferente, né? E o Luiz teve a oportunidade de ver lá o dano, o tipo de concreto, né? Luiz poderia até explicar melhor, uma evaporação mais rápida da água em função desse dano, sendo necessário fazer demolição de diversas partes de pilares, porque na concretagem o material desagregou todo, não é isso, Luiz? Ô, Luiz, não se incomoda se eu falar mais um minutinho sobre isso? Daqui a pouco eu te devolvo. Doutores, primeiro, areia artificial não é pó de pedra, né? Para que a gente deixe isso muito claro no começo da conversa. A areia artificial não é o problema da história. O problema é, primeiro, confundir areia artificial com pó de pedra, que não dá certo. E segundo, a areia artificial, ela que vem, né, é originada, vamos dizer, do pó de pedra, tá? Mas não é a mesma coisa, ela tem propriedades diferentes que precisam passar por um tecnologista, alguém que saiba o que está fazendo. Não é simplesmente pegar o mesmo traço, ao invés de botar areia normal, botar areia artificial e achar que vai dar o mesmo resultado. Não vai dar, né? Agora, existe tecnologia para isso, a areia artificial não é ruim, muito pelo contrário, é muito boa desde que se saiba usar. Obrigado, Luiz, pode ficar à vontade. Vamos lá. O problema nessa obra específica é que se chamava de areia artificial ou pó de pedra. O concreto tinha lá 7, 8 dias, você segurava ele além da fissura, você puxava, ele saía da sua mão e esfarelava. Você via aqueles finos. E, obviamente, aqueles finos durante a concretagem puxaram a água e, obviamente, ficou seco o concreto, destruiu tudo. O pilar estava fissurando sozinho, né? A gente tirava com a mão, já tinha lá 7 dias desformado, você pegava a fissura, sacudia o pilar e saia com a mão. Aí eu falei, não precisa, é bom que para demolir vai ser super barato. Agora tá fácil, não espera nem muito, porque não vai pegar resistência mesmo, já pode demolir, né? Pelo menos essa vantagem teve. Né? E aí, quando se foi ver, lá estava escrito na nota areia artificial. Mas, obviamente, ou, de repente, até era uma areia artificial, mas a granulometria não foi controlada, nada disso, e aí acaba a gente jogando na conta do pó de pedra. Pois é, mas aí vem só para concluir, o seu. Aquela história, vamos comprar concreto barato? Muitas vezes a própria concreteira não tem um tecnologista. E aí, por acaso, faltou areia, ela bota o pó de pedra, ela vai misturando e vai resolvendo o problema ali de qualquer maneira, com os operadores do caminhão, etc. e tal, né? E vai dando esses resultados fantásticos que tem aí. Por outro lado, né, eu chamo a atenção que se esse concreto, ao chegar na obra, tivesse sido também verificado adequadamente, com os controles de qualidade preconizados lá pela NBR 15421, tudo estaria resolvido. Né? Isso já seria bloqueado na chegada, porque provavelmente você teria esse fino em excesso, você teria problema com o controle de slamp, né, e na moldagem dos seus corpos de prova. Agora, isso é uma coisa que é muito importante acontecer também. Lembrar que a tecnologia toda existe e está disponível. Agora, pouca gente conhece e domina isso. E usa, né? Sem dúvida. E aproveitando que a gente está falando do aço, a gente está falando dos ensaios de concreto, mas também tem os ensaios do aço, que a gente também tem que fazer na obra. Né? Mas a gente já chega ao raio de ser absurdo fazer ensaio do concreto, quem dirá do aço, né? Sem dúvida. Pois não, Rodrigo. Mas, Luiz, eu tenho visto aqui em alguns grupos de engenharia relatos de aço que está sendo trazido de fora e que na hora de fazer a dobra dele ele tá rompendo.
Então, é preocupante isso. E quando teve essa crise do Covid, que a gente teve uma escassez de aço no mercado interno, o valor subiu muito, começaram a ter importações, começaram a ter esse tipo de problema. E aí algumas pessoas voltaram a ensaiar, que era um ensaio que era normalizado antigamente, hoje em dia pararam, né? Agora eu Não, queria... está normalizado, não parou, não. A norma continua valendo. O que existe, Eu estou falando que Robson, pararam é de fazer importante... ensaio na obra. Antigamente era normal se ensaiar na obra, né, Robson? Hoje em dia quase não se ensaia mais, não faz mais teste na obra. Antigamente era normal você pegar e fazer um teste na obra, né? Agora, eu acho mas importante que o Robson a própria falou... dobra na obra já demonstra a qualidade do aço, né? É fácil de se observar, né? Sim. Eu Não, só mas é queria importante lembrar que o aço depende de outras variáveis também que precisam ser ensaiadas, né? Não é só porque ele quebrou na dobra que ele é ruim, não. Tem outras coisas que às vezes ele não quebra na dobra, mas ele não atende aos parâmetros que devem ser atendidos por causa das hipóteses de projeto, né? Ok. Pois não, Rodrigo. Isso é verdade. Mas o que acontece hoje é que antigamente você chegava o caminhão, você fazia um teste ali. Hoje em dia você guarda lá e quando você vai ver, uma peça ou outra você consegue identificar e outra você não identifica, mas está o problema lá instaurado. O que eu acho importante que o Robson falou agora há pouco, relacionado às areias artificiais aí, é que, infelizmente, hoje a gente tem um problema aí ambiental, né? As jazidas de areia estão ficando mais difíceis, né? Então, mas a gente tem tecnologia para criar subterfúgios para substituir, ou total ou em parte. Então, mas isso tem que ser o quê? Tem que ter uma tecnologia, tem que ter um trabalho, e não simplesmente faltou, eu vou substituir agora para poder completar. Aí eu queria fazer uma observação aqui que eu tenho visto em alguns grupos, a preocupação com a pegada ambiental. Rodrigo, pegada ambiental é pegada ambiental. Vou fazer uma comparação com o concreto. Hoje o pessoal está muito preocupado com o carro elétrico, né, o carro híbrido, para poder diminuir a pegada ambiental. Mas hoje a gente está começando a ter uma discussão agora que aquele concreto que você está gerando na sua obra, qual a pegada que ele deixa? Então, você tem um concreto de qualidade e mais duradouro, vai passar a ser cobrado. Lá fora está começando a se cobrar mais isso. Você ter estruturas mais longevas para você ter uma pegada ambiental menor. Então na verdade, está tudo interligado. Aqui a gente não está tendo essa discussão ainda, mas lá fora já começou. Não, mas já temos muita discussão aqui no Brasil sobre isso também, né? Eu participei, inclusive, de um seminário há 15 dias atrás, onde isso foi bastante discutido. Agora, é fundamental entender o seguinte, né? O segredo está, como você falou, Rodrigo, na durabilidade do concreto. Concreto que deteriora, concreto que tem que ser reparado, concreto que consome mais materiais, esse não é um concreto de boa pegada ambiental. Concreto de boa pegada ambiental é um concreto de qualidade, com durabilidade adequada, né? Cada vez, inclusive, maior essa durabilidade. E nós temos tecnologia para fazer isso. Não é uma coisa que precisa ser estudada, que precisa ser pensada. Nós sabemos como fazer. Agora, por que as pessoas não fazem? Aí é uma mera questão de economia imediata, né? E não uma preocupação com todos os aspectos. Agora, tecnologia para fazer as coisas, para usar, por exemplo, uma areia artificial, tecnologia para garantir um concreto de maior durabilidade, tem. Né? Os produtos, por exemplo, grande parte da linha de produtos da MC Balchemie permitem você produzir concretos de vida útil extremamente longa. Agora, o cara quer comprar? Sim. Aí começa a história, né? Ok. Eu só queria fazer uma ressalva. O Rodrigo falou há pouco sobre a questão de a norma de recuperação estrutural, ela ainda não está válida aqui, não existida aqui no Brasil, né? Mas nós temos também, e nos ensinado lá pelo aquele caso antigo que nós temos, né, com o problema lá do Sunset Residence, de que a norma de aço ela também não define quais são os elementos químicos, pelo menos não a norma de aço convencional, né? Quais são os elementos químicos que devem estar lá na composição do aço, né? Essa definição ela só existe para o aço de protendido, né? Cujo o rigor é um pouco maior, mas, infelizmente, nós mandamos ensaiar o aço do Sunset, né? Até porque havia exatamente à época também essa conversa
de aço chinês no mercado. Eu não sei se voltou de novo, mas eu já desde 2018 que eu não ouço essa história, mas a falta de uma norma que defina os elementos químicos dentro do aço que possam estar dando a resistência à oxidação também é uma falha da ABNT. Concorda, Maurício, se me permite, né, eu acho que não faria muita diferença, porque todo o conjunto normativo ele preconiza que o concreto tem que passivar o aço, né? E o aço, ele para atender determinadas características que estão preconizadas, como, por exemplo, dobramento, resistência ao escoamento, resistência à ruptura e outras questões analisadas, ele também não pode ter uma variabilidade tão grande, porque senão ele não atende a essas coisas. Então, na realidade, o nosso grande problema não está no aço. Eu entendo que o aço, da forma como está normatizado, está suficiente. Pelo menos até hoje não apareceu nenhum caso que eu tenha conhecimento de que a corrosão aconteceu por culpa do aço. A corrosão acontece por culpa do concreto, ou por alguma coisa que foi colocado dentro do concreto, como é o caso da situação que você está mencionando. Tá? Mas por culpa do aço, eu ainda não conheci nenhuma situação que exigisse da normatização, colocar quais são os componentes para evitar a corrosão. Muito pelo contrário, né? Eu não conheço casos desses. Todos os casos que eu vi até hoje, e não foram poucos, estão associados à baixa qualidade do concreto. Ou algum componente que foi colocado, ou algum componente que conseguiu penetrar pela porosidade elevada do concreto. Enfim, o que se tem conhecimento comprovado até hoje é um bom concreto protege o aço. Pronto, acabou a brincadeira. Não me interessa como é que o aço foi feito. O aço tem outras características para ser atendido, que ele não pode ter muita variabilidade. Se você tiver muita variabilidade, você não consegue dar dobramento, não consegue dar resistência, não consegue dar outros parâmetros. Tá? Mas a corrosão do aço, até hoje, nunca esbarrei num caso onde a culpa do problema fosse o aço. Ok. Só agradecendo a senhora Maria Idalina, obrigado pela audiência. O Cléo Lotti, Maria Idalina, eu sei, aqui de Vitória. O Cléo Lotti, infelizmente, não colocou aqui de onde ele fazendo comentário que o tema é muito relevante, sem dúvida. A gente realmente precisa difundir e levar mais experiência aos nossos engenheiros, né? O João Gonçalves, de Uberlândia, também está dando aqui a sua contribuição. É com grande prazer que a gente está tendo essa audiência em todo o país, né? Agora, eu gostaria, aproveitando a oportunidade, de mostrar alguns aquilo que resulta, né? Qual é o resultado da oxidação, né? A Leonida vai colocar para a gente aí algumas fotos de estrutura, né? É importante que a gente possa explicar para aqueles que têm menos experiência na área o que isso acontece, o que está acontecendo nessas estruturas, né? Por favor, Leonida. Isso. Luiz, vai lá, você é o especialista nisso aí. Especialista em botar terror? Não, né? Esse não sou eu, um outro amigo meu. Mas vamos lá. Na presença do Robson, eu não faço isso, eu não falo. Na verdade, é tudo que a gente veio falando aqui, né? Pode ser a porosidade do concreto ou a contaminação do concreto, gera o processo de corrosão, e esse processo tem como característica promover aí um inchamento do aço, né? O aço vai ganhando volume e forma aí uma tensão muito grande em volta dessa barra, que ela tem a capacidade de quebrar o aço. E aí esse processo tem uma grande vantagem, que ele é retroalimentado. Uma vez agora que o concreto só era poroso, ou ali estava com pouca contaminação, ele começa a ter os agentes agressivos do ambiente entrando nele, e aí está feito aí o estrago. Ok. Volta lá, por favor, Leonida, só explicando aqui para aqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Isso aí é um bloco de transição, né? No pavimento G3, né? A 4 pavimentos de altura, e sobre ele existe um pilar
que suporta a carga de 19 pavimentos, né? Esse bloco ele tem alguma coisa em torno de 60 por 60, e vocês podem ver aí perfeitamente que a resistência dele já foi muito comprometida, né? Então, são situações que a gente vem observando recentemente, cada dia com uma frequência maior, e que gera aí o que o Robson comentou várias vezes, e a questão da fim da vida útil da estrutura, né? A gente, como engenheiro, não tem bola de cristal, né? Não é uma das ferramentas que a gente usa, por isso a gente não tem como ficar determinando quando vai haver o colapso, né? Mas nós já fizemos aqui, inclusive, um programa onde a gente tenta buscar aí uma nova teoria, que é a teoria do pré-colapso, né? E do comprometimento da estrutura, da vida útil, e eu acho que, sem dúvida, isso é uma causa, um caso que está bastante adequado a isso, né? Bastante, exemplifica bastante isso. Pois não, Luiz? Maurício, acho que é importante também falar para quem está nos escutando, que neste caso aí, mesmo com essa característica e nível de fissura num elemento importante, você foi chamado para fiscalizar a pintura do edifício e não para fazer uma vistoria, porque se achava que isso aí era fora do normal, tá? Estava todo mundo achando que estava tudo ok e já ia pintar, porque tinha que pintar, porque isso aí estava incomodando aos olhos, né? E aí você foi contratado para isso e teve o susto. Mas, será que o profissional que especificou que tinha que pintar isso também não viu? Né? Quer dizer, é a cadeia que a gente vem falando que está cada vez pior aí, no dia a dia da engenharia. Ok, eu não vou entrar no mérito do profissional, porque é uma empresa de nome, né? Mas só complementando, né? Não só o profissional não enxergou, como a proposta que o condomínio já tinha para a execução dos serviços contemplava fazer o selamento disso aí, né? Isto é, cobrir essas fissuras com um mastique, com um material elástico e fazer a pintura, né? Isto a famosa maquiagem que a gente enxerga, que a gente está cansado de ver, né? As incorporadoras, quando voltam para corrigir, voltam para fazer maquiagem. Nessa, especificamente, aí, a incorporadora já deixou diluir o patrimônio para terceiros e ela tenta se esquivar da responsabilidade, né? Por mais rápido, como o Robson comentou, né? Por mais rápido que a justiça possa ter a partir de agora, já vai ser bastante complicado da incorporadora ser responsável por tantos erros, erros construtivos cometidos, e, sem dúvida, é uma conta que vai cair no colo dos condôminos, não tenho a menor dúvida. E aí é importante também ressaltar, né, aquilo que a gente falou lá do Ministério Público. Se não houver uma inspeção predial mais atenta, né, por profissionais qualificados, o risco está aumentando a cada dia. Por quê? Porque a gente sabe, tem provas aqui de que existem centenas de estruturas contaminadas com FGD, né? Nós conseguimos, através do Ministério Público, uma relação de todas as concreteiras que compraram esse produto. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu que as concreteiras informem em quais estruturas foram aplicadas. Mas, sem dúvida, nós temos um risco muito grande aí. Pois não, Robson? Não só complementando, né, que, de verdade, esse é um problema muito complicado, porque essa questão da corrosão, né, chegando na oxidação, é um conjunto de reações químicas que acontecem de uma forma cada vez mais acelerada, né? E, infelizmente, a turma da área do direito não tem essa clareza do que está acontecendo, menos ainda por que está acontecendo, né? E o pessoal acha que uma fissurinha aqui e ali é normal, quando muitas vezes a estrutura está começando a ter sua segurança comprometida, tem um monte de vidas em risco, e as pessoas estão achando que isso aí, não, isso é normal, todo prédio tem fissura. É até verdade, todo prédio tem fissura, mas depende do tipo de fissura, né? Depende aonde que essa fissura está acontecendo. Nós vimos aí um pilar, por exemplo,
que tranquilamente já tem uma perda de capacidade portante brincando aí de 30% a 40%. E as pessoas ainda vão discutir, né? Fazer uma perícia, verificar, avaliar. Quem sabe, né, se até o final dessa brincadeira esse prédio já não caiu e matou todo mundo. Pois não, Rodrigo? Foi, Rodrigo. Aí, Robson, você vê o que você falou lá no início, tudo tá ligado, né? Quando você falou que hoje o projetista, ele passa a usar ferramentas matemáticas que facilitam o cálculo, então você consegue fazer cálculos mais precisos, né? E antigamente você tinha um coeficiente de segurança maior, porque você não conseguia fazer um cálculo tão refinado, era um pouco mais trabalhoso. Alia isso daqui a alguns anos lá na frente, né? O mesmo descaso do cuidado com a estrutura em projetos muito mais arrojados no sentido do cálculo estrutural. Você falou que perdeu aí 30% da capacidade, pelo menos aí, de carga. Imagina isso aqui numa estrutura daqui a 10, 20 anos, que foi feita para um jovem com pouca experiência, que gerou aquele cálculo matemático preciso somente para poder passar e ficar extremamente econômico. A estrutura pode entrar em colapso, né? Então, é uma coisa que, se a gente não tomar uma atitude agora, a gente vai ter grandes problemas no futuro, porque a gente tem estruturas ainda que aguentam desaforo. No futuro, a gente vai ter estruturas que não vão aguentar. Sem dúvida. Mas cada dia esse desaforo está ficando menor. Sem dúvida. E o Robson e o Luiz nos acompanham aí diariamente, né? E cada dia mais, não é nem não só são os engenheiros projetistas estruturais mais novos, não, né? Os mais velhos também têm feito coisas que até Deus duvida, não é isso, Luiz? Mas aí tu quer me jogar no fogo, né, cara? Mas você pega os mais velhos aí que você está chamando, talvez o pessoal que está mais dentro do mercado e acabou para se manter no mercado, em vez talvez de se especializar e trazer cada vez mais a engenharia no sangue para melhorar, ele quer entrar na fila de poder fazer cada vez mais projeto, mais projeto. Então, por uma questão do mercado, ele acaba cedendo, né? Já tivemos reuniões aqui com alguns projetistas e, de verdade, a brincadeira é essa, né? A gente tem que ceder para chegar naquele preço, né? E prazo, como o Robson bem mencionou, e o resultado é esse aí, né? Aí a gente acaba tendo cada vez mais vistoria que o senhor tem que fazer, cada vez mais inspeção que eu e o Robson tem que fazer, e o Rodrigo vai botar um sorriso no rosto porque ele tem que vender argamassa de recuperação estrutural. Não tem outra opção. E é isso. Aí eu digo, graças a Deus, felizmente, tem solução, Maurício, a gente tem solução para tudo, tá? Temos aí os reparos com argamassa, com grout, temos também as injeções estruturais, que a gente consegue consolidar monoliticamente uma peça, seja um pilar, uma viga, uma laje. A gente tem toda uma linha na IMC de aditivos para concretagem, para concreteira, para poder ganhar desempenho. Mas eu vou ser muito sincero, a gente vende porque a gente sabe que o mercado precisa, mas a gente não fica feliz em ver isso, porque eu acho que tem tanto campo para poder... problemas existem pontualmente, e esse tem que ser o maior ataque, um problema pontual, e não um problema generalizado. Por mais que a gente goste de vender, pensando como culturalmente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que mudar no Brasil, esse pensamento de cultural, que a gente tem que fazer melhor por fazer, e não porque é obrigado a fazer ele, né? E quando a gente mudar isso daí, a gente vai conseguir fazer com que a lei funcione, que as normativas passem a ser válidas para todo mundo, né? Em resumo, como eu disse, como eu sempre costumo brincar, enquanto o prédio não cai, a gente tem solução para consertar tudo, né? Agora, não posso garantir a que preço. Por outro lado, a gente também tem solução para que isso não aconteça, né? E aí, com toda certeza, eu posso garantir que custaria muito mais barato. É uma escolha fácil, né, Robson? Sim. Não seria bom para nós, né, Luiz? Porque, infelizmente, mas como o Luiz diz sempre, né? Quanto mais estão errando, mais serviço está sobrando para nós, né? Mas é assustador, né? Eu vou fazer uma confissão aqui que eu comentei, inclusive, com o Luiz, o dia que nós tivemos nesse prédio aí
onde nós mostramos essa situação. Foi a primeira vez que eu entrei num prédio e que eu tive vontade de sair antes mesmo de concluir o serviço que eu fui fazer lá, porque realmente é assustador, né? O Robson ficou de ir lá essa semana, espero que antes de voltar para casa, ele olhe, porque realmente é uma situação de extrema complexidade, né? No sentido de solução, né? Porque, como o Robson disse, nós temos na engenharia solução para tudo. O problema é saber o quanto isso vai custar, né? E em que velocidade as nossas recomendações vão ser atendidas, né? Se antes, né? Também não vou dizer nomes, mas em situações outras lá antes. Bota aí também, Leonita, nós temos fotos de um outro caso aí importantíssimo e emblemático, né? Que foi o primeiro caso. Especificamente nesse caso aí, nós notificamos a Defesa Civil, obviamente autorizado, e pelo condomínio em AGE, e a resposta que nós tivemos da Defesa Civil de Vila Velha foi que, no entendimento deles, a obrigação deles é ir lá tentar salvar depois que cai, né? E aí, fazendo um paralelo com o último prédio que caiu, eram 4 pessoas que estavam dentro, salvou-se uma apenas, né? Então, nesse prédio aí, em média, a gente tem uma quantidade de pessoas de em torno de 1.000 pessoas, né? Você imagina aí esse percentual aí colocado, o dia que houver esse colapso, o dano que isso vai causar, né? Quantas vidas vão ser perdidas em função disso, correto? Luiz, você quer fazer algum comentário sobre essa foto aí? Preciso, né? É aquele velho ditado, a imagem fala mais do que 1.000 palavras, né? É bom porque parece que está construindo o edifício, né? Já está ali a ferragem, está faltando botar forma e o concreto. Mas não, né? Tá sendo habitado. Isso é um erro já recorrente. Muitas das peças aí estão sendo tratadas pela segunda ou terceira vez com essa mesma tecnologia aplicada, com essa mesma metodologia aplicada, e que a gente já sabe que vai só gerar cada vez mais esse problema. Então, essa aí eu acho que qualquer pessoa, até o mais leiga na construção civil, se olhar só essa imagem, só esse recorte, sem saber o todo, vai falar assim, tá em construção, né? O cara lá, tá ferragem lá, tá faltando colocar forma no concreto. Mas provavelmente a fachada do prédio, ou é dentro de um apartamento que a gente encontra esse de montão. É difícil na imagem descobrir exatamente onde é, mas não importa, porque isso acontece em todos esses lugares que eu falei. Nos pilares, nas vigas, nas lajes, na fachada, é generalizado. Sem dúvida. Bom, nós já estamos aí há 1h13, nós temos colado em nós aí um futebol que eu não sei... tá, obrigado, Lenita. Isso aí é uma descoberta de ontem, né, Luiz? Nós saímos de uma AGE, já eram quase 10 da noite, passamos de um prédio para fazer uma inspeção rápida sobre a questão estrutural, né? E tivemos essa grata surpresa aí, né? Também, Luiz, também você podia explicar aí a questão da porosidade do concreto, né? O que a gente já colocou aqui algumas vezes, né? O Robson falou bem, né? O concreto é o grande vilão, entre aspas, da brincadeira. Mas perceba, está todo oxidado as barras principais do pilar, porque o concreto tem uma porosidade horrível, muito provavelmente por uma falta de cuidado, por exemplo, de adensamento. Isso aí é o que a gente costuma, a base do pilar, que muita gente chama de pé do pilar, e, obviamente, quando ele gera um problema ali duplo, né? Ele tem uma concentração de umidade muito alta por estar ali próximo à laje e não foi adensado adequadamente, então muito poroso. E aí soma-se o fator de estar um prédio próximo à região marítima ainda, né? Na beira da praia ali na orla, e aí, de novo, né? A bomba feita, né? Especificamente, os cobrimentos, a princípio, estão tudo ok, a gente não fez nenhuma medição, mas visualmente não tinha nenhum ferro ali que estava com problema de cobrimento, entre aspas, contando o projeto, mas o concreto é tão poroso que não existe cobrimento do mesmo jeito, se a gente levar o pela letra. E aí, bastou assoprar ali do lado que cai o concreto. Sem dúvida. Ô, Luiz. E vejo... volta, por favor, a foto anterior, Leonita. Se vocês observarem aí, são aços de bitolas bastante elevadas, né? Na construção civil, para aqueles que conhecem, isso é uma bitola de aço já quase no limite superior, né? E vocês podem observar que o comprometimento do aço ele praticamente já foi quase todo. Pois não, Rodrigo?
Maurício, aí entra o que a gente está falando aí, né? Projetos futuros, o aço vai ser bem menor aí, a barra vai ser menor e a corrosão vai afetar mais. Mas eu vou fazer uma pergunta simples aqui, parece bobagem, mas quem tem seguro de carro aqui no grupo? Alguém, todo mundo dirige, usa carro? Sim. Alguém não tem seguro? Né? Então, eu no vejo caso que da construção civil, eu acho que não ajuda ficam... muito não, né? Porque eu acho que a seguradora não paga, mas isso eu não sei, eu não vi acontecer mas ainda, mas o que eu quero dizer... Sim. O que eu quero dizer é que você paga para poder, se acontecer um problema, você está preparado. Hoje, os condomínios habitacional, que eu vejo que são pessoas ali diariamente dormindo, é a sua casa, né? Tinha que ter uma forma de seguro, a vistoria prévia, ou periódica da estrutura, ela é um seguro que você está fazendo. O custo que você está fazendo ali, porque uma hora vai ter um problema, você consegue identificar, porque até chegar a esse ponto aqui, né, Luiz? Deu vários avisos, aconteceu muitos pontos de atenção para poder chegar a esse ponto drástico. O custo de corrigir agora, ele é 10, 20 vezes maior do que se tivesse feito uma inspeção há 2, 5, 10 anos atrás, teria verificado um problema, poderia ter feito uma pintura de protetiva para poder resolver o problema da porosidade, poderia ter sido, se foi depois, poderia ter feito um reparo pontual sem ter perda de seção. Então, a inspeção predial é fundamental como um seguro. A gente não paga porque a gente quer ter um acidente, a gente paga porque quer prevenir o acidente e ter o menor custo de reparo possível. Eu acho que essa tinha que ser a visão dos condomínios e empresas de infraestrutura. Ô, Rodrigo, rapidinho, Cioto. Rodrigo, sim. Mas quer saber de um negócio legal? A gente fez isso, como o Cioto falou, às 10 da noite, a gente fez essa inspeção rápida e já identificamos um mar de problema. Sem contar que o prédio está todo fissurado fachada, né? A gente foi para ver um problema de fachada e identificamos isso rapidamente, que era gritante. No outro dia, o síndico ligou para o Cioto perguntando por que ele tinha lá quebrado com o pilar dele, porque estava tudo ok, estava tudo bom. Por incrível que pareça. Hoje cedo tomei esse puxão de orelha, né? Ô, Rodrigo, mas parece até que a gente combinou, né? Especificamente nesse caso aí que a gente mostrou agora, eu apresentei uma proposta para um laudo de inspeção há coisa de uns 3 anos atrás, né? E o condomínio preferiu contratar um outro profissional, né? E com certeza, se lá atrás, 3 anos atrás, né? Porque isso é um prédio de 4, 5 anos, tá? Nós não estamos mostrando um prédio aí de 100 anos, não. Nós estamos mostrando um prédio de 4, 5 anos de construção, tá? Para você ter uma noção do tamanho do problema. E o profissional que fez essa inspeção lá atrás, ele não conseguiu enxergar isso, né? Portanto, perfeitamente correto a sua colocação da necessidade da inspeção predial. A gente briga por isso todos os dias, insiste, se desgasta, né? Toma processo na cabeça, não é isso, Luiz? Porque a gente está brigando pelo condomínio, tentando salvar vidas, e ainda assim, quando um profissional é contratado e não tem qualificação, acaba ficando da mesma forma que está, né? Infelizmente, é o que a gente vê no dia a dia. De novo, vamos contratar o mais barato, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então, 1h20, agradecendo aqui ao Luiz, ao Rodrigo e ao Robson, né, a disponibilidade deles. Fica o tempo aí para vocês fazerem algumas considerações finais. Fiquem à vontade. Luiz, por favor. Bom, mais uma vez agradecer ao Sérgio Craveiro, ao Cioto aí pela parceria de chamar a gente, ao Robson e ao Rodrigo aí participar aí com a gente também na live, a todos que estão assistindo e que vão assistir, e o Cioto já está rindo até antecipado, que ele já sabe o que eu vou falar, né? Sempre que tem um tema importante desse, a frase é fundamental. Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Então, só para finalizar e ficar a dica. Obrigado, Luiz. Robson, por favor. Bom, de verdade, né? Espero que todos aqueles que assistiram, que vão assistir, né, saiam dessa live conscientes, né, de que não estamos falando de um problema simples,
né, para ser resolvido pelo porteiro, para ser resolvido pelo moço que faz serviços gerais. É um problema de engenharia, com causas complicadas, porém conhecidas, né, e que precisa de soluções técnicas aprofundadas. Muito obrigado aí pela oportunidade de ter participado com vocês. Estamos sempre à disposição. Tudo de bom. Pois não, Rodrigo? O bom é que a gente tem soluções na engenharia, a MC tem uma gama grande de soluções, desde a concepção da estrutura, passando pela prevenção e depois para a correção. Eu gosto de ser chamado quando a gente está trabalhando ainda na concepção da estrutura, que a gente pode trabalhar no início com um custo muito baixo. A gente tem soluções para todas as áreas. Mas eu deixo esse é quase um apelo, né? Que não deixa o seu problema crescer. Atua nele com coragem, às vezes que é difícil, né? A gente acha que vai futucar e vai aparecer mais. Não, ele está lá. Só que uma hora ele vai explodir. Futuca lá que vai ser mais fácil de você resolver no início e com um custo muito mais baixo. Procure um profissional de qualidade, que tenha responsabilidade. Procure empresas de execução e produtos de qualidade, que você conseguir juntar isso, e quanto mais rápido você fizer, menor vai ser o custo e melhor vai ser o resultado. Sem dúvida. Gostaria de alertar, inclusive, mais uma vez, a todos os engenheiros, que é muito comum a gente ver ainda a gente utilizando o antioxidante, não limpando o aço da forma como tem que ser limpo, não fazendo, utilizando os produtos, né, que fazem corretamente a recuperação estrutural, isso gerando risco de reforço estrutural, o que acaba sendo muito mais sério, né? Então, gostaria de deixar aí a esses engenheiros, aqueles que assistiram, aqueles que não assistiram, está à disposição os mais de quase 50 programas que nós já fizemos lá na @engenhariac8, nosso Instagram, estão todos eles à disposição de quem quiser ler, de quem quiser ver. Também fica a recomendação de buscar aí se qualificar nessa questão estrutural, porque em breve, em um período muito curto, nós teremos problemas muito mais sérios com isso, né? Agradecer, então, mais uma vez ao Robson, extremamente, o nosso guru, né, Luiz? É aquele que a gente busca lá o apoio todos os dias, ao Luiz, que a gente está junto aí, fazendo esse trabalho que às vezes chega a dar vontade de largar para lá, né? Deixar quem fez a coisa errada que se resolva, né? Quem comprou errado, né? Porque basicamente salvar vidas o que nós estamos fazendo aqui, né? Esse alerta de inspeção, de análise estrutural, é um alerta para salvar vidas, eu não tenho a menor dúvida disso, né? E também para que aqueles que compraram errado possam serem ressarcidos desse erro que foi causado, né? Mas, Rodrigo, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. A gente diariamente manda cliente para você, né? Insiste, às vezes parece que está até um pouco difícil buscar esse material, vocês estão buscando fora, né, do estado, às vezes falta esse ou aquele material, mas a gente insiste de que o material tem que ser o correto e a gente vai ficar eternamente nessa disposição, né? Agradecer de novo ao Sérgio Craveiro. Sábado nós vamos estar juntos aí no Rio de Janeiro, dia 26 de agosto, o primeiro Conase Rio. Na sequência, em setembro, dia 16 de setembro, desculpa, eu acho que de setembro 18 de setembro, em Juiz de Fora, também um primeiro Conase. Vamos estar fazendo palestras lá, alertando os profissionais de tudo isso que a gente vem chamando a atenção nos dias de... desculpa, a Leonita nos ajudou aí. Rio de Janeiro, 26, 16 de setembro o de Juiz de Fora, né? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. O assunto era muito mais extenso, a gente volta a conversar mais uma vez sobre isso, mais 2, 3, quantas forem necessárias. Mas eu acho que, botando essa pulguinha atrás da orelha de todos, eu acho que a gente já vai estar ajudando a salvar muitas vidas.
Boa noite a todos, então, e um grande abraço. Tudo de bom, gente. Boa noite.